Quero dizer para vocês que foi muito bom, né? Ainda tem a mensagem de hoje, mas foi muito bom estar aqui, foi muito bom participar desse tempo com vocês. Eu me senti muito amado, muito bem acolhido. Vocês são uma bênção. Tem gente simpática demais aqui, querida demais. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram com a minha vida, viu? Me senti amado aqui. Obrigado. E nesse último tempo de ministração da palavra, eu queria preparar você para voltar para casa. A gente vai para retiro e é tão bom essa atmosfera, né? A gente está num lugar retirado, longe de tudo, Deus falando, mas amanhã a gente vai enfrentar a realidade. Eu queria falar um pouquinho dessa realidade que nós vamos enfrentar e pedir para Deus nos ensinar a viver e a enfrentar as nossas realidades. Amém? Então vamos estudar a palavra de Deus. Antes, levante suas mãos aí para o céu, vamos fazer a nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Estamos estudando um pouquinho da vida de Jacó, olhando como ele aprendeu a viver através da intervenção do Senhor. E eu queria hoje estudar Gênesis 35, 16 a 21 com você. Então abra lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 16 a 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Ó, todo mundo trouxe, rapaz. Ou não falaram, né? Ficaram com vergonha. Pega a cola com o irmão aí, isso mesmo que seja no celular, e vamos embora. Diz assim a palavra: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Senhor Jesus, nos dá entendimento da Tua palavra agora. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Entre o Mar de Rosas e a Tempestade de Canivetes. Entre o Mar de Rosas e a Tempestade de Canivetes. Na nossa vida nem tudo são flores, mas também na nossa vida nem tudo é dor, dificuldade, problema. Na nossa vida nós vamos ter momentos de alegria, momentos de realizações, vitórias, conquistas, mas também vamos enfrentar dores, dificuldades, perdas, momentos de lutos. A vida é assim. A vida não é um mar de rosas, mas a vida também não é uma tempestade de canivetes. E eu tenho certeza que a realidade que você vai enfrentar amanhã, ela é assim, cheia de contrastes. Você vai sair daqui, vai voltar para casa e vai voltar para algumas realidades complicadas. Vai ter que enfrentar a rotina, o trabalho, os desafios do dia a dia. Vai também se deparar com momentos felizes, alegres. A vida é assim. Eu acho que essa história ilustra bem esse contraste. Raquel queria tanto ter um filho, mas queria tanto. Ela guardava isso ansiosamente e eu fico impressionado porque ela, depois de orar tanto, ela sempre se comparando com a irmã, e a irmã tinha um filho atrás do outro. 1, 2, 3, a irmã teve 6 filhos.
As concubinas tiveram cada uma mais 2. E ela não tinha filhos. E aquilo começa a angustiar ela demais. E ela ora tanto. E um dia Deus lhe dá um filho. E primeiro vem José. E ela dá o nome àquele menino Acrescentar. E José quer dizer isso. E ela ora a Deus, Senhor, obrigado por esse filho, mas me dá mais um. Eu queria ter mais um filho. E ora, e clama, e busca. E depois de anos, ela já está madura agora, já está numa idade avançada para ter filhos, ela engravida mais uma vez. E aquela gravidez é motivo de alegria. Ela celebra, ela faz festa. É mais um filho que está chegando. Que bênção! Mas a Bíblia vai nos dizer que eles fizeram uma viagem de família, e quando estão voltando para casa, voltando na viagem, Raquel começa a entrar em trabalho de parto. Começam a vir as contrações. Eu não sei o que é isso, tem que estudar, me preparar, né? Deve ser um nervosismo, e tal, e aquela correria, e todo mundo desesperado. E o parto dela era um parto de risco. Ela já era uma mulher mais velha, mas o parto não vai bem. Ela começa a sentir dores muito fortes. O pessoal tenta ajudar, mas naquela época não existia a tecnologia de hoje. Eu creio que ela acaba perdendo muito sangue e o filho nasce, mas ela morre. E vendo essa história, eu fiquei pensando, a vida é assim. A gente vai passar por momentos de alegrias intensas, mas de perdas, de lutos, de dores. A história de Raquel nos mostra os contrastes da vida. E nesse tempo que eu vivo de ministério, alguns anos, eu tenho aprendido a lidar com os contrastes da vida. É interessante, no ministério, um dia você sai de um velório e vai para uma festa de casamento. Termina a festa de casamento, você vai fazer um aconselhamento de gente que está brigando para se separar. Aí você vai depois para uma festa de aniversário. É uma doideira. Você põe a roupa de velório, tira a roupa, põe a roupa de casamento, tira a roupa. A gente vive esse contraste o tempo todo. E a vida é assim. E sabe, na vida, eu creio que a nossa vida é como um barquinho a velas. A gente não tem poder sobre os ventos. O cara que está no barco à vela, ele não controla os ventos. Mas o que ele pode fazer é ajustar as velas do barquinho para chegar no destino, no propósito de Deus. Hoje eu vim te apresentar a vida como ela é. Você vai sair daqui e vai enfrentar realidades tristes, realidades felizes, porque a vida é assim. E hoje eu vim dizer para você, infelizmente, eu e você não temos o poder de controlar os ventos, as situações da vida. Mas hoje eu queria, à luz da palavra de Deus, te ajudar a ajustar as velas do teu barquinho. E a pedir, Deus, me ajuda a enfrentar a vida como ela é, porque eu quero voltar para casa. E o que o Senhor ministrou na minha vida durante esses dias de acampamento, eu quero pôr em prática, eu quero enfrentar os desafios, eu quero vencer. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Levantem as mãos. Aleluia. Eu ouço hoje em dia a gente pregando tanta coisa que a Bíblia não diz. Você vai em alguns lugares, ou liga a televisão às vezes, as pessoas falam que crente não tem dor de barriga, que crente vai ficar rico. Esse dia eu estava vendo, e o cara falando e tocando aquela música, eu tenho a marca da promessa, e passando um iate atrás, uma Ferrari. Que maravilha, né? É bom demais. Querido, isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Crente tem dor de barriga sim. Crente tem unha encravada. Tá certo? Pode dizer para o meu irmão, você vai ter unha encravada, vai ter dor de barriga. Às vezes você vai acordar com aquela espinha, todo dizendo, a gente é assim, a vida é assim, teu chefe vai brigar contigo, a tua esposa também às vezes não vai entender o que você faz. Meu irmão, a gente vai ter que enfrentar. E hoje eu quero te preparar para enfrentar os desafios da vida, essa vida que não é um mar de rosas, mas não é uma tempestade de canivete. Amém? Primeira lição. Eu acho lindo o texto, porque ele começa assim: eles partindo de Betel. Partindo de Betel.
E para mim, quando eu li isso, partindo de Betel, soou para mim poético já, que lindo. Porque se você ler a história, você vai entender o que significa Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Eu acho lindo porque quando Jacó sai de casa, no meio daquela confusão que o irmão queria matá-lo, ele está no meio do caminho. E ele chega na estrada, num lugar no meio do nada. E começa a escurecer. Ele não tem para onde ir, ele fica se perguntando, aonde eu vou dormir? Não tinha uma pousada, não tinha hotel naquela época, não tinha GPS. Ele estava no meio do nada. E aí o que ele faz? Ele procura uma pedra que estava no caminho e faz dela o seu travesseiro. Deita ali e dorme. Mas enquanto ele está naquela situação complicada, difícil, dormindo, Deus o visita de noite. E a Bíblia diz que ele tem uma visão. Ele vê uma escada que vai até o céu. E nessa escada, os anjos do Senhor estão subindo e descendo. Subindo e descendo. Sobre aquela escada. E é interessante que é como se Deus estivesse falando para ele, filho, eu estou contigo. Eu achei interessante uma explicação que o pastor deu, que a Bíblia fala que os anjos estavam subindo e descendo, e não descendo e subindo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sempre estive ao seu lado. Eu estou subindo lá para trazer a provisão que você precisa. O anjo está subindo, mas ele não está descendo, ele já estava com você. Deus, ele está presente. E ali, quando ele acorda, depois daquela visão, depois de ver a escada, depois da revelação de Deus, ele acorda apavorado. Ele acorda desesperado. Ele falou, esse lugar é a casa de Deus e eu não sabia. Esse lugar é a porta dos céus. E ele vai dar o nome para aquele lugar de Betel. Casa de Deus. E ali naquele lugar ele diz, Senhor, eu vou fazer um compromisso contigo. Se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor cuidar de mim, eu voltar bem para casa, o Senhor vai ser o meu Deus. O meu Deus, o meu Senhor e o Deus dos meus filhos. E é interessante que a história toda passa, e ele enfrenta lutas, batalhas, chega no Jabó, que nem nós falamos ontem, depois sai dali, enfrenta o irmão e passa por tantas coisas, mas um dia Deus lembra ele dessa promessa. E fala, filho, volta para Betel. Volta para Betel. Lembra do pacto que você fez comigo. E aí ele lembra da promessa e vai para Betel. E ali ele constrói um altar. E ali Deus mais uma vez fala com ele. E Deus se revela. E Deus mostra para ele que estava cuidando, que tinha realmente lhe dado uma nova identidade, que tinha propósitos novos. E quando ele sai de Betel, é que acontece tudo isso. Eu creio que é ali na presença de Deus que ele estava sendo preparado para enfrentar os desafios da vida. Ele não sabia, mas Deus já estava fortalecendo. Primeira lição, meu irmão. Para enfrentar a vida como ela é, a gente precisa partir da casa de Deus. Precisa ser fortalecido. Precisa fazer da presença do Senhor um lugar onde nós somos reerguidos, onde nós somos reanimados, onde recebemos direção, onde somos fortalecidos. Não se contente apenas com esse encontro. Você vai sair daqui, mas se entrar na presença de Deus não for um hábito diário, se você não tiver uma vida devocional, se você não fizer parte dos cultos, não frequentar uma célula, não buscar na presença de Deus abrigo e fortalecimento, essa caminhada vai ficar difícil demais. Você quer ser bem-sucedido? Você quer aprender a viver? Faça da casa de Deus, da presença do Senhor, um lugar de fortalecimento. Você vai ver na Bíblia, tantos foram os homens que enfrentaram momentos difíceis saindo da presença de Deus. Os homens de Deus eram assim. Eu gosto muito da história de Paulo. Quantos dilemas ele viveu, quantas realidades complicadas. Mas quantas vezes ele se colocava na presença de Deus. Ainda semana passada eu estava pregando, quando ele estava na cadeia ali, ele começa a clamar ao Senhor.
e ele tem uma visão, Deus o visita e diz: coragem, coragem, eu sou contigo. E ali ele é fortalecido. A Bíblia nos mostra a história de Jesus. Jesus enfrentou tantas batalhas, tantas lutas, mas Jesus subia sempre a montanha para orar. Passava as noites na presença do Pai. E aí, no outro dia, os milagres aconteciam. Deus trazia provisão. E é interessante que até antes da cruz, quando ele se preparava para a morte, ele foi para onde? Para o Getsêmani. Buscar a presença de Deus mais uma vez. Ele chama os discípulos e diz: vamos orar. Eu preciso ser preparado por Deus para este momento. E Jesus apresenta ali na presença do Senhor os seus conflitos. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil, mas que seja a tua vontade e não a minha. E ali na presença do Senhor ele é fortalecido. Meu irmão, você quer ser bem-sucedido na jornada da vida? Se fortalece no Senhor. Se fortalece em Deus. Quantas vezes o Senhor me fortaleceu para enfrentar o dia a dia? Eu lembro quando comecei o ministério, eu era bem novinho, e eu tinha tantos receios, eu não sabia fazer tanta coisa. Às vezes vinham os atendimentos cabeludos, eu falava: meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Não tenho nem ideia por onde começo. E aí tinha que pregar em alguns lugares, e eu estava morrendo de medo. Eu lembro como era especial, porque eu ia de madrugada orar. E ali ia falar com Deus. E quantas vezes, no meu momento de oração, Deus já me preparava para o que ia acontecer no outro dia. Eu lembro de uma vez orando, Deus me visitou, e no outro dia eu tinha um atendimento complicado. Eu falei: Deus, me ajuda, o que eu vou fazer amanhã? E aí, quando de repente veio a pessoa, ela entrou, não sabia o que dizer para ela. Ela começou a falar e de repente assim, deu um clique. Deus começou a revelar o que estava acontecendo na vida da irmã. Aconteceu isso. Ela desabou a chorar. Deus fortalecendo. Eu lembro das viagens que eu tinha medo de fazer. E aí eu orava, e ali no momento de oração, abria a Bíblia assim, põe o dedo. Salmo 121. Né? Eleva os teus olhos para os montes, da onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor teu Deus, que criou os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará o guarda de Israel. E aí ele vai terminar: ele guardará a tua saída e a tua entrada para todo sempre, amém. Aí eu pegava o telefone: pastor, eu estou indo. Deus está comigo, ele me fortaleceu. Quantas vezes antes de pregar eu ia para os retiros, aí quando chegava de noite, que todo mundo estava dormindo, eu pegava a chave do lugar de culto, ou então pegava a porta e ia lá, estava vazio. Aí eu falava: Deus, eu estou com medo de pregar, não sei o que vai acontecer. E aí Deus falava comigo, e eu pregava para as cadeiras vazias. E eu falava, pregava a noite toda para as cadeiras vazias. Eu falava: Deus, faz isso amanhã. E durante a noite Deus me fortalecia. E quando chegava no outro dia, eu via tantas vezes milagres do Senhor, porque é na presença de Deus que somos fortalecidos. Irmão, sai de Betel para enfrentar os desafios da vida. Sai de Betel. Tem tantos de nós que não temos uma vida devocional, uma vida séria de oração. Querido, se você perder a bênção de entrar na casa de Deus, na presença do Senhor e ser fortalecido, quando vierem os tempos de dificuldades, como este que a gente viu aqui, que eles vão chegar na nossa vida, você não vai se sustentar. Hoje Deus trouxe aqui para lembrar que a tua força está no Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele pode te reerguer. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei passar por fartura, por fome, por abundância e por escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Se fortaleça na presença do Senhor, que você vai ser bem-sucedido. Segunda lição: quando você sair daqui, não tenha medo de enfrentar os seus medos. Não tenha medo. Eu acho interessante que a Bíblia nos mostra nessa história que chega em determinado momento que Raquel se desespera.
ela se dá conta que ela vai morrer. E ela se desespera. E aí a Bíblia diz que a parteira vai olhar para ela e vai dizer: filha, calma, não temas. Você vai ter outro menino, não temas. Não temas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existem realidades difíceis que você vai enfrentar, mas não tenha medo. Enfrente os teus medos. Deus começou uma obra aqui na tua vida, e existem situações que são complicadas da gente enfrentar. A gente não quer ir, tem medo de ir até o fim. Raquel aqui estava tendo que enfrentar a morte, não era fácil. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, enfrenta o que você tem que enfrentar. Resolve em nome de Jesus, vai até o fim. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus quer completar a obra que Ele começou aqui nesses dias. Vai, continua. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu acho interessante porque a Bíblia, quando fala no Salmo 23, a Paty leu aqui, né? E chega uma hora que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra e da morte não era uma expressão poética, era um lugar físico, ele existia. Era um vale tão escuro, tão íngreme, que só era possível ver o fundo do vale ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto. E Davi aqui, ele provavelmente já tinha passado por este lugar e se recorda: o vale da sombra e da morte. Ele diz: ainda que eu tenha que passar por aquele lugar íngreme, por aqueles desfiladeiros, eu vou, porque eu sei que o Senhor é comigo. A vara e o cajado dele me sustentam. Não tenha medo. Você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, por caminhos íngremes e difíceis. Não tenha medo. Não se desespere. Quantas vezes eu e você, nós nos desesperamos? Eu acho interessante a história quando os discípulos estão no barquinho com Jesus, a Bíblia diz que vem uma tempestade forte, e eles se desesperam. Tem até uma mensagem que eu prego que chama o travesseiro de Deus e a tempestade. E é esse conflito. E eu acho interessante essa história porque a Bíblia nos apresenta algumas realidades. A primeira delas, a realidade das adversidades da vida. O barquinho cheio d'água, a possibilidade do naufrágio, os barquinhos que seguiam atrás, estavam seguindo o barquinho de Jesus, mas também enfrentam a tempestade. Quando a gente passa por problema, não é só a gente. Quem está vindo atrás também. É assim a vida. E nessas horas, existem outra realidade. Os discípulos reconheciam a autoridade de Jesus. Tinham visto os milagres, ele era todo poderoso. E no final da história, ele inclusive vai repreender o mar e o vento. E a Bíblia diz que vem bonança. Jesus tem toda a autoridade, mas o conflito deles era: como é que pode esse Jesus que tem toda a autoridade, na hora da minha adversidade, está dormindo? E muitas vezes a gente interpreta a vida como os discípulos. A gente não entende, entra em conflito por causa do aparente sono de Deus, as respostas que não chegam, a palavra que não vem, a promessa que não chegou, e a gente se desespera, e por isso eles vão desesperados lá acordar Jesus. Levanta, Jesus, você não se importa, a gente vai morrer e você está dormindo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com as impressões equivocadas que o medo e a ansiedade geram no nosso coração. A gente começa a enxergar as coisas erradas. Eles já foram lá e dizer: Deus, o Senhor não se importa, o Senhor não está nem aí. Cuidado, cuidado, cuidado com o medo, com o desespero, senão a tua jornada vai ser mais difícil. Eu tenho uma história na minha vida, eu gosto de contar. Quando eu era adolescente, eu acho interessante como, quando a gente fica desesperado, as coisas se transformam maiores diante de nós, né? Eu lembro, quando eu era adolescente, eu comecei a ter dores de cabeça muito fortes. Muito fortes. E a minha mãe levou no médico. O médico falou: é uma crise de enxaqueca. Me deu remédio, não passou. Passou outra semana, tomei remédio de novo, não melhorava.
E aí, de novo, quando chegou na terceira semana, eu fui no médico e ele falou, filho, vamos fazer uma tomografia. Quando ele disse tomografia, eu já falei, ih, o negócio é sério. Devo ter um tumor na cabeça. Já era. Tinha 16 anos, 17 anos. Aí fui fazer o exame. Lembro que tem naquela máquina e passava aquele negócio e tal. E pá. Aí fui buscar o resultado do exame. Era um negócio desse tamanho. Eu falei, Jesus. Aí peguei, tinha o laudo lá dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é filho de médico e não conhece as coisas, não leia o laudo, você vai sofrer, irmão. Eu tirei o laudo e comecei a ler. Tinha um monte de coisa escrita lá e aí estava assim. Tinha uma observação. Atentar para a presença de conchas volumosas do lado esquerdo, não sei de onde. Eu, meu Deus do céu. Eu estou com conchas volumosas. E aí, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, o que é isso? Eu estou com conchas volumosas. Ela, calma, filho, calma. Vamos ligar para o seu pai. O meu pai é aquele cara... Eu estou quase querendo... Eu vou derrubar a cruz, vai ficar feio aqui. E eu estava... Meu pai é aquele camarada assim que você pergunta para ele qualquer negócio, dá até raiva, ele sabe, ele te responde, dá raiva. Aí a minha mãe pegou o telefone, ligou, Paixão. Aí meu pai atendeu, oi, meu amor. Seguinte, eu fui aqui no médico Michel, ele pegou o exame, estava escrito aqui que ele tem conchas volumosas. O que é isso? Aí meu pai falou, olha, eu não sei. Eu falei, pronto. É uma doença rara demais. O negócio é sério, nem ele sabe. Eu vou morrer em poucos dias. Eu lembro que eu desesperei no carro. Comecei a chorar, sério. Falei, meu Deus, tão novo. Que besteira, né? Aí a minha mãe, desesperada, pegou o telefone, ligou para o médico, atende o meu filho. Ele está com um problema sério. Cheguei no médico, e foi, meu filho? Estou com conchas volumosas. O que é esse negócio? Falou, meu filho, não é nada, larga a mão, você está com uma adenoide, um problema de desvio de septo, cara. Você não vai morrer, está tudo bem. É fácil de resolver, eu quase morri antes. E às vezes, por conta do medo, do desespero, situações que não são desse tamanho, a nossa vida toma uma proporção gigantesca. E sabe, a gente fica acuado ali, com medo de enfrentar. O que vai acontecer, o que vão pensar, como vai ser, meu irmão. Hoje eu vim dizer para você, não temas. O Senhor é contigo. Isaías 40 diz, não temas, porque o Senhor é contigo. Eu te sustento, te ajudo, te fortaleço com a minha destra fiel. Isaías 43 vai te dizer, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Se passares pelas águas, eu estou lá. Pelo rio, eu também. Pelo meio do fogo, eu também estou lá. Eu sou o teu Deus. Quando Josué está diante de um desafio tremendo e está com medo, o que Deus fala? Josué, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Meu irmão, vai, porque você não está saindo daqui sozinho. O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que é fiel e que pode sustentar, está do teu lado. Vai, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Esses dias eu estava saindo... eu tenho mania de falar esses dias, às vezes faz tempo, né? Eu estava saindo da igreja um dia e encontrei um jovem que estava muito chateado. A história dele era difícil. Ele tinha se convertido, casou. Ele e a esposa, logo depois de casado, se batizaram, mas passou uns 2, 3 meses depois do casamento, a esposa faleceu. Ele era novinho, já viúvo. Eu lembro que eu estava saindo da igreja e quando eu vi, ele dei um abraço. Falei, querido, como é que você está? E ele, pastor, está tão difícil. Está tão complicado. Eu estou com tanto medo.
Estou com medo de enfrentar a situação. Estou com medo do que vai acontecer. Estou com medo de ficar sozinho. Tenho medo até de dormir, pastor. Está difícil. E a gente está falando, ele tinha acabado de falar assim, tenho medo até de dormir. Passa o carro. Quantos conhecem o Vaguinho lá da igreja, o filho do tio Aldo? Ele é um menino especial. Ele é muito alegre, né? Ele sempre aceita Jesus no culto. É um barato. É bom, você quer sentir bem, faz apelo quando o Vaguinho está, que é garantido. Pelo menos um vai. E aí, o Vaguinho, daquele jeito dele, está passando de carro. Tio Aldo para o carro ali onde a gente está. Vaguinho abre a janela e grita assim, Michel, um versículo para você. E ele cita o Salmo 4. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu olhei para o menino. E, meu irmão, essa não é para mim, não, é para você. E olha o mensageiro que Deus trouxe, para te dizer que Ele está vendo a tua situação, Ele está cuidando de você. Meu irmão, hoje eu vim dizer para você, não tenha medo. Se você acorda e desperta pela manhã, é porque o Senhor tem te sustentado. Eu gosto do Salmo 3, quando ele diz que milhares tomaram posição contra ele. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, não há salvação em Deus para ele, mas Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha fortaleza. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, levanto porque o Senhor me sustenta. Aleluia. O que você vai ter que enfrentar? É a dor de uma perda, é a dor de estar sozinho, é as batalhas do dia a dia, são os teus traumas do passado. Meu irmão, enfrenta em nome de Jesus e termina a obra que Deus começou aqui, porque Ele quer te livrar. Chega! Para de carregar isso aí. Já foi. Deus quer te livrar, Ele quer te levar para um novo tempo, mas você precisa ser curado. Resolve. Não tenha medo em nome de Jesus. Última lição. Usa bem o direito de dar nomes.